Olá pessoal, bem-vindos a mais um Abrad Talks. Meu nome é Rodrigo Neves, eu sou presidente aqui da Abrad Regional São Paulo e hoje meu convidado é o Ramon, fundador do Instituto Mestre GP. Ramon, obrigado por ter aceito o nosso convite. Conta um pouquinho sobre o que é o Mestre GP. Valeu, Rodrigo e Abrad. Eu que agradeço aí imensamente o convite, cara. Sempre muito legal poder vir aqui conversar com vocês, contribuir, né, da melhor maneira com a Abrad, que é uma super entidade que a gente tem muito carinho, né, e tem muita gratidão de ser parceiro. Então, pô, muito legal, Rodrigo. O Instituto Mestre GP é uma grande rede que conecta, constrói e dissemina boas práticas de gestão, de projetos, de liderança para o mercado de comunicação e publicidade. Então, esse é o nosso trabalho. Nós estruturamos as nossas atividades em 4 pilares, que são educação, pesquisa, eventos e produção de conteúdo. Então, quem quiser conhecer mais, pode ir lá no site, mestregp.com.br, nas redes sociais e conhecer a gente. E é isso, esse é o Instituto Mestre GP. Bom, hoje nosso papo aqui é sobre agilidade na gestão de projetos. Um tema muito interessante, né, Ramon? Porque muitos não sabem o que significa ser ágil, né? O termo de desenvolvimento ágil, gestão de projetos ágeis, está muito na moda. E entrou muito mais na moda agora, pelo momento atual que a gente vive. Afinal, Ramon, quando você fala de agilidade, tem a ver com velocidade? Eles se conectam ou são coisas diferentes? Realmente, Rodrigo, assim, o termo agilidade, né, falar em agilidade está muito em voga, né, é um tema muito relevante. Inclusive, ano passado, né, a nossa pauta aqui no Instituto Mestre GP foi o Agile, né? Então, a gente fez os eventos, enfim, produziu muito conteúdo sobre ágil, porque a gente entendeu que era um tipo de conteúdo que o mercado precisava e realmente era uma transformação que estava ocorrendo não só na publicidade, mas em vários mercados, né, assimilando a agilidade como um meio de entregar projetos, né? Usando o mindset ágil para entregar projetos. E aí, respondendo à tua pergunta, a agilidade ela realmente é muito confundida com velocidade, que no final das contas é um benefício que você alcança, mas não é o objetivo, né? A agilidade ela tem muito mais a ver com você ser mais adaptável e mais flexível aos desafios que você tem no dia a dia do que você na prática entregar coisas mais rápido. No geral, o que acontece, né, e é uma reflexão que o ágil traz, que do ponto de vista de linha do tempo, ou seja, o tempo que você vai levar para fazer um projeto, por exemplo, muitas vezes é o mesmo se você usar outra metodologia, outro modelo mental, outro mindset que não o ágil. Mas o que o ágil te dá é a possibilidade de você se adaptar, né, ao contexto e aos cenários que vão se apresentando, e você ser mais flexível a essas mudanças, né? Quando você usa, por exemplo, uma metodologia mais cascata, né, um processo waterfall, o que você tem como premissa base, eu não estou falando que é uma regra, mas é o que se propõe com essa metodologia, com esse processo de gestão baseado em waterfall. Você planeja tudo, né? Então você tem uma visão geral do que vai ser feito, você faz aquilo que tem que ser feito e entrega, né? Então são processos e são etapas que são consolidadas em etapas fechadas, né? Então eu planejo tudo, desenvolvo tudo e entrego tudo. E aí o risco de você entregar tudo de uma vez para o cliente e só lá no final você receber um feedback é muito mais alto. Enquanto que o ágil, você vai quebrando essas entregas em etapas menores, né? Então, é o que ele chama de entregas incrementais. Então, você roda ciclos que são mais comumente chamadas de sprints, né? O Scrum popularizou isso, né? Você tem as sprints que você vai entregando incrementos daquele produto maior, vai colhendo feedback e conseguindo se adaptar melhor ao cenário. A gente, aqui na Vitamina Web, a nossa empresa, a gente ainda não é 100% ágil, assim, a gente não está com a metodologia ágil 100% empregada, mas a gente emprega elas em alguns tipos de projeto, né? Principalmente projetos que eu vejo que, assim, vou dar um exemplo, projetos que vai levar de 3 meses para cima, 2 meses para cima. 2 meses acho que até que não, mas de 3 meses para cima, 4, 5, 6 meses, a gente percebeu que não dá mais para você fazer um modelo de planejar e entregar no final. Isso que você falou é verdade. Primeiro, o ser humano é muito ansioso. E o cliente está pagando a conta mais ainda. Exato. Entendeu? Então o cara não vê aquela entrega e tudo mais, já
deixa o cara agoniado. A outra questão também é o seguinte, né? É muito fácil, no meio de um processo de 6 meses de projeto, o mercado mudar e o cliente perceber, no meio de um desenvolvimento, que aquela funcionalidade não serve mais, ele precisa de outra, né? Então, o que a gente tem feito com alguns clientes, né, quando o projeto é muito grande, eu falo assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer do menor para o maior. Qual que é o mínimo possível para a gente publicar alguma coisa? Ah, o mínimo tem que ter isso, isso e isso. Isso aqui dá para fazer em 1 ou 2 meses? Dá, vamos fazer, entendeu? A gente faz umas 4 entregas nesses 2 meses aí, sprints de 15 dias, e coloca alguma coisa no ar. Isso já é bacana porque a gente percebeu, já tira aquela ansiosidade, porque pô, já tem alguma coisa para poder testar, utilizar e talvez até já captar algum retorno. E você só vai incrementando. Então, assim, isso a gente percebeu que realmente assim, deu muito mais resultado, e não falo nem assim tanto da entrega do projeto no final, que também dá, mas no relacionamento com o cliente. Na relação com o cliente, né? E aí, no final, cara, perfeito o que vocês estão fazendo, e assim, é um caminho, né? É uma interpretação do ágil, é a aplicação dele no contexto que precisa, porque o ágil também, como modelo mental, como mindset, ele te dá essa possibilidade de você interpretar o teu contexto, né, e colocar as boas práticas da agilidade para funcionar naquele contexto. E aí a velocidade, no final, ela vem como um benefício paralelo. Por quê? Porque, na prática, o que você fez? Você entregou uma parte do projeto, né, para o cliente, ele já tirou aquela ansiedade. Muitas vezes você entrega essa parte do projeto, ela já pode ser distribuída para o usuário final, né, ele já pode começar a usar. Então, se você for perceber, você entende que você está entregando mais rápido, mas na prática você está fazendo o quê? Você está entregando por incrementos, colhendo feedback para numa próxima sprint incrementar alguma funcionalidade, corrigir alguma funcionalidade, melhorar alguma funcionalidade, e aí você tem uma segunda entrega. Aquele produto pode ficar melhor, pode ter mais correções. Então, a sensação é que você está entregando coisas mais rápido, mas você está, na verdade, tomando melhores decisões em cima daquele projeto, e com certeza as decisões que você está tomando são baseadas em feedback, tanto do cliente quanto do usuário, e você vai tomando decisões melhores, vai incrementando o produto, então parece que você está sendo mais rápido, porque você está entregando por etapas, incrementando aquele projeto, né, e fazendo com que ele tenha mais resultado, e tomando melhores decisões. É isso que a adaptabilidade e a flexibilidade propõe, é você tomar melhores decisões, e aí com isso você evita a refação, você evita desperdício de tempo da equipe, desperdício de tempo de dinheiro, né, de recurso no geral. Então, você começa a ter esse side benefit de achar que você está sendo mais rápido, mas na verdade você está tomando melhores decisões. E, né, assim, uma coisa, que é uma dúvida que eu tenho, você conhece muitas agências do mercado aí, como é que elas trabalham na parte de gestão de projetos. Eu vi poucas agências conseguindo vender um modelo que é aparentemente interessante, mas não é todo mundo que consegue, porque também não é todo cliente que consegue bancar, que é realmente você ter uma squad sua, um time seu, né, de projeto, né, você está pagando por aquele time alocado na agência, então você tem lá um X-Designer, tem um front-end, você tem lá o PO, né, tem o Scrum Master, você tem o back-end, você tem um cara de infra, enfim, você tem uma gama de tipos de personas, de profissionais de agência trabalhando no projeto, e você faz entregas semanais, quinzenais, né? Colhe feedback, melhora e tudo mais. Só que assim, eles pagam por aquilo alocado, né? Tem um projeto no final, uma ideia, um deadline. Ó, nós temos esse time por 1 ano e nós temos essas metas de entrega, né? E tem que fazer acontecer. Só que não é todo cliente que consegue bancar isso, né? Na verdade, os meus, por exemplo, não conseguem. Não são todos que conseguem bancar isso. O que a gente fez, eu quero saber se isso é uma boa prática, que o pessoal está fazendo também ou não, primeiro, a gente vende o escopo fechado. Até porque o cliente ele quer saber quanto ele vai pagar. Por exemplo, eu quero fazer um aplicativo, um e-commerce, uma plataforma, um site. Você vende um escopo fechado. Ó, eu estimo que isso aqui vai dar 200 horas, 400, 500 horas. Isso aqui a gente vai conseguir entregar ao longo de 4 meses. Nesses 4 meses você vai ter 8 entregas. A cada 15 dias, no primeiro 15 dias a gente vai entregar isso, isso, isso e isso. Só que o que eu faço? Eu abro a planilha de horas. Então, assim, cada recurso e funcionalidade, quantas horas que ele gasta de cada recurso. Para que se no momento de um terceiro mês, cara, eu não quero mais isso, eu quero trocar, ele pode trocar.
se for mesmo a volumetria de horas, ou parecido assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele pode trocar aquilo lá para outro recurso. Se for mais, vai aumentar o tempo, não vai ser 4 meses, vai ser 5, assim por diante. É como a gente tem adotado um modelo de ter sprints, porém com o escopo fechado, entendeu? Dá alguma visibilidade ainda para o cliente do que ele vai receber, né? Do que ele vai receber e de quanto que ele vai pagar, porque senão fica uma coisa muito aberta, né? Perfeito. O mercado publicitário, a gente ainda está interpretando esses métodos, enfim, cada agência, eu tenho a oportunidade de conversar com muitas agências, cada uma vai interpretando ali o teu contexto, né? O que você está fazendo aqui com os teus projetos é um caminho, né? Obviamente que quando você fala em rodar um projeto baseado em ágil, ele tem algo que é muito valioso e que a agilidade prega muito, que é a entrega de valor, né? É muito menos sobre a entrega do produto e muito mais sobre a entrega de valor. O que isso quer dizer? Que na prática, se vai ser um site, um aplicativo, um e-commerce, enfim, isso vamos dizer assim, não é que é menos relevante, mas é uma construção de entrega de valor. Então, junto com o cliente, vocês vão decidindo o que vai gerar mais valor para o negócio do cliente. Então, é nisso que a agilidade se pauta, entrega de valor. Por isso que essa história de ficar colhendo feedback, enfim, entendendo o que está acontecendo para você gerar respostas mais assertivas. Então, você pode até ter uma visão de um produto final que você vai entregar. Vou entregar um e-commerce. Beleza. Mas, na jornada de construção desse e-commerce, você vai encontrando novas oportunidades, novos desafios, né? Novas lacunas que você pode preencher, que muitas vezes, quando você tem um escopo fechado, e não é uma crítica, é só uma observação do que a agilidade prega, se você tem um escopo muito fechado, você acaba se amarrando àquele escopo, né? E não tendo a possibilidade de, eventualmente, se moldar, que é, só para complementar, que é um pouco do que está lá no Manifesto Ágil, né? O Manifesto Ágil ele fala isso, é muito mais responder a mudanças do que seguir um plano, é muito mais sobre interação com o cliente do que ter um contrato fechado, enfim, é esse modelo mental que a agilidade prega. Essa mentalidade, esse mindset, isso que eu acho que é difícil ainda. É difícil. Tanto, não somente para a agência, como para difícil, o cliente. é E eu acho que até mais para o cliente. É difícil. Porque a agência, com certeza as agências elas teriam como atender nesse modelo, ter um FII melhor, um FII diferente e atender nesse modelo. Sim. A questão é o cliente entender e querer pagar por isso. Sim, né? não, isso porque também existe também a entrega de valor, né? Se o cliente ele ainda não percebe o valor disso, entendeu? Ele não vai querer contratar esse modelo. Esse eu acho que o maior desafio hoje para que a coisa ela prolifere isso, né? Sim, é super importante e, cara, você está certíssimo, Rodrigo, nesse ponto, assim, o cliente ele precisa estar confortável com esse modelo. Por quê? Porque é muito complicado você, numa negociação de um contrato, né, de um projeto novo, você não mostrar para o cliente o que ele vai receber, né? Você deixar isso muito aberto também é complexo, e é mesmo. Então, exige tanto da parte da agência quanto da parte do cliente essa maturidade no entendimento do modelo, né? É muito complexo mesmo você negociar ainda hoje projetos que você não tenha um mínimo de escopo, um mínimo de visibilidade do produto. E aí você vai tentando conduzir de uma maneira que fique confortável para você rodar o ágil. Vamos usar aqui o Scrum, vamos usar a metodologia ágil para fazer o projeto, só que eu tenho uma visibilidade do produto que eu vou entregar. Aí, no meio disso, a gente pode encontrar coisas novas ou coisas diferentes e a gente vai ajustando baseado em alguma coisa e alguma premissa que já está muito clara, ou seja, o volume de horas, como você, ou seja, um escopo, ou seja, o tipo de perfil que tem na equipe, por exemplo. Se você fecha um projeto no começo do negociação, fechou, tem um escopo mais ou menos fechado, tem uma visibilidade ali, mesmo que mínima, do que você vai entregar, você começa a desenvolver o projeto, o produto. No meio dessa condução, você descobre uma coisa nova, mas que naquela squad não tem aquele perfil. O que você faz? Você vai ter que, junto com o cliente, entender. Isso vai gerar muito valor para o meu projeto? É algo que é essencial para o sucesso do negócio? Aí você tem que decidir. Então, ou a gente substitui um perfil, ou vai ter uma volumetria diferente de horas aqui que vai precisar ser negociada, enfim. Aí você começa a interpretar como você vai resolver aquele dilema. Mas
Quando você roda baseado em valor, simplesmente nisso, esse tipo de decisão é mais simples, né? É mais fácil. Por quê? Porque já está muito claro que eu vou descobrir muitas coisas ao longo do projeto. Lógico que você já tem ali uma equipe meio dedicada para aquele tipo de produto que você quer construir. Mas, no decorrer do projeto, você vai descobrindo coisas novas e isso tem um pouco mais de facilidade para se manejar, quando você tem uma visão muito clara de valor, né? A gente vai buscar o valor do teu produto. E nesse esse ano tão atípico, né, a gente percebeu que o digital teve muito mais força, foi muito mais requisitado, né? O termo transformação digital compulsória foi muito utilizado, né? Quem não estava no digital, não estava olhando para o digital, começou a olhar de uma forma muito mais intensa, né? E olhando de um lado, isso olhando do lado do cliente, né? Que ele teve que se transformar. Olhando do lado das agências, elas também tiveram que se adaptar, principalmente as agências mais formais, os modelos mais antigos e conceituais. E elas tiveram que se transformar para poder conseguir atender demanda, para aprender a trabalhar remotamente, aprender a gerenciar a equipe de forma remota, enfim. Nesse cenário, você percebeu que houve uma procura em demasia ou aumentou de alguma maneira a procura por começar a trabalhar com gestão de projetos ágeis, ou você acha que a gente está ainda numa crescente normal? Como é que você percebeu esse cenário? Legal. Sim, Rodrigo, tem uma procura maior. Eu acho que até antes da pandemia, né, antes desse contexto todo que a gente está vivendo, as agências já estavam entendendo essa transformação, né, que o mercado estava passando, né, nos modelos de negócio, modelos de remuneração, né, tipos de modelos de gestão, enfim. Você, como, né, hoje presidente aqui da Abra de São Paulo, lidera uma série de agências que estão também passando por esse processo, né, obviamente. Então, tem sim uma procura, e eu acho que é uma procura hoje em dia, e não é um julgamento também, mas é uma procura hoje um pouco mais genuína, sabe? É uma procura mais verdadeira, porque é necessário você rever os seus modelos de gestão, que impactam, obviamente, em modelos de negócio, em modelos de receita, enfim, você começa a gerar impacto em várias pontas do business publicidade, né? Então, sim, existe uma busca mais genuína e eu acho que, assim, é importante que a agência entenda a transformação dos modelos de gestão, né, em primeiro lugar, como isso, no final, precisa estar alinhado a uma cultura da organização, né? Enfim, a gestão ela precisa estar alinhada aos valores da organização, né? Acho que isso é super importante, que é um pouco do que a gente fala lá no Instituto. Gestão tem a ver com cultura, né? Não é algo desconectado da cultura da organização. Então, tem que ter valores muito claros para a organização poder também entender o que ela está querendo como gestão e isso virar algo, como se diz, não virar algo doloroso no processo de transformação. É algo que gera benefício para as pessoas que estão dentro da organização. Então, é pautado em cultura. E aí, dentro disso, você pode escolher, né, quando você tem clareza, isso faz parte da tua cultura organizacional, você consegue assimilar muito mais facilmente processos ágeis, por exemplo. Porque o que acontece muitas vezes, nesse processo de mudança muito acelerado que a pandemia, por exemplo, trouxe, ela trouxe uma necessidade muito, né, latente de você mudar. Porque precisava, como você falou, eu preciso gerir as pessoas remotamente, eu preciso começar, né, enfim, a ter mecanismos de controle, ferramentas de gestão, tudo está na nuvem, enfim, aí você começa a ter uma série de coisas muito aceleradas. Mas se você não está com isso sólido na cultura, você escolher, por exemplo, um processo ágil, o Scrum, que é muito conhecido no mercado, né? Se isso não está claro do ponto de vista de cultura e de objetivos da organização, é muito difícil de as pessoas entenderem que aquilo vai gerar um benefício para elas, primeiro, né? Eu vou usar o Scrum, isso vai ser bom para mim, como indivíduo, e, obviamente, vai representar um ganho para a organização, né? A organização vai ser mais produtiva, eu vou, né, conseguir me organizar melhor, meu cliente vai ter mais benefício, enfim. Se isso não está alinhado à cultura, vira algo que não gera conexão com as pessoas, né? Então, o que acontece hoje em muitos casos, o que eu vejo é que tem essa busca mais genuína,
O que isso quer dizer? Que isso está já conectado a uma transformação da cultura organizacional das agências, pautada numa visão mais estruturada de gestão, e aí você consegue, embaixo disso, escolher o melhor processo, o melhor método, ou você faz uma coisa mais híbrida, né, baseada em ágil, com metodologia mais tradicional, que em alguns projetos o tradicional funciona bem também. Né, eu vou te dizer que eu hoje, como eu falei, nós não estamos 100% ágeis, né, imersos nessa metodologia, mas a gente está realmente no híbrido. Né? A gente usa um pouco do waterfall, de um cascata, mas tentando ainda utilizar algumas coisas do ágil. E aproveitando esse gancho, eu queria te pedir umas dicas. Por exemplo, quando a gente resolveu mudar nosso mindset de gestão de projetos, a gente não mudou do dia para a noite. Tá? A gente mudou aos poucos. A primeira coisa que eu fiz foi implementar a daily, né, a reunião diária. Hoje eu não faço mais a reunião diária, eu faço uma reunião semanal, já linha, e a reunião diária a gestão operacional faz, né? Mas a implementação dessas reuniões fez com que realmente já desse um grande resultado. A gente começou só por isso. Bom, e pior que a gente acha que não, reunião a gente faz sempre. Não, a gente faz reunião todo dia de projeto. Não, a daily é uma reunião diferente, né? É uma reunião que tem um objetivo diferente. Não é uma reunião para falar do escopo do projeto. É uma reunião para a gente destravar os usuários, entender as dificuldades, tentar resolver o que tem que resolver para a coisa não ficar travada e continuar andando e seguir com as entregas, né? Então, isso para mim já foi um ganho gigante, entendeu? Comecei por aí. Se você fosse dar uma dica para quem é uma agência, para a sociedade da Abradee aqui, que quer começar com desenvolvimento ágil, você tem uma forma que você fala assim, cara, comece por aqui e vai implementando assim, qual que você acha que é uma sequência de etapas que é interessante? Como eu falei na resposta anterior, assim, eu acho que isso tem que estar primeiro muito alinhado à cultura que ele quer implementar. Acho que tem que começar por aí, começar a entender qual que é a cultura que ele quer ter dentro da organização, né? Porque só escolher o método, a gente tem uma série hoje de modelos, de métodos, de processo, de frameworks de trabalho, cara, que você pode escolher e começar a rodar. Se isso não está claro do ponto de vista dos objetivos que ele quer com isso, ele não vai conseguir passar isso para as pessoas, né? Então, por que a gente vai usar dele? Quando você implementou, você tinha um objetivo claro, né? Você entendeu o porquê que você precisava rodar dele, você deve ter apresentado isso para a equipe, falar, galera, a gente vai usar dele por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, se isso não está claro para a pessoa, que é o que acontece muitas vezes, de novo, não é um julgamento, e não acontece só com as agências, as empresas do nosso mercado, acontece com um monte de organização que olha o concorrente fazendo, ou isso vira uma buzzword, né? O Scrum, todo mundo está falando de Scrum, eu quero fazer Scrum também. Mas, na prática, nem sabe o porquê precisa fazer. É mais ou menos como acontece também quando o cliente ele pede um projeto para algum parceiro. Ele fala, eu preciso fazer um e-commerce. Mas por que você quer fazer um e-commerce? Não, porque está todo mundo no e-commerce. Mas isso é bom para o teu negócio? Não sei. Todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também. Fala, cara, você precisa entender se isso vai ser bom para você ou não vai. Se não for bom para você, você vai por um outro caminho, cara. Escolhe um outro tipo de projeto que vai gerar mais resultado para você. Então, acho que é você ter clareza dos objetivos que você tem com aquela implementação. E aí, entendendo isso, cara, a segunda coisa é você ter também noção daquilo que você vai implementar, porque o que acontece também, como a gente lida muito com educação lá no Instituto MSGP, cara, você muitas vezes ouve alguma coisa, né, lê, o que é super importante, você tem que ler, tem que buscar, tem que pesquisar, mas a hora que você vai aplicar, né, na teoria, a prática é outra, né? Já tem aquele velho ditado, né? Você provavelmente quando implementou a dele, você aprendeu a rodar a dele, né? Por mais que você tenha super experiência, né, Rodrigo? Mas a hora que você roda a primeira dele, você tem ali cara, beleza, aconteceu isso, aquilo, na outra... Uma dele de 2 horas, né? Uma dele de 2 horas, entendeu? Entendeu? É o que pode acontecer, as pessoas vão falando, aí perde o sentido. E aí o que era para gerar coisas boas começa a ser mais uma burocracia, mais uma reunião que as pessoas não querem participar, não querem estar lá e tal. Então, assim, tem que entender daquilo que você quer colocar em prática. Eu quero rodar a daily, eu quero fazer uma daily, eu tenho que entender de onde veio a daily, por que ela funciona assim, por que é de 15 minutos em pé.
tem um objetivo, tem um porquê dela ser assim. Então, você entender esse mecanismo do porquê que aquilo funciona daquele jeito vai te dar mais segurança da hora que você for colocar isso de pé, as pessoas entenderem por que elas estão em pé e por que tem 15 minutos. Né? Uma curiosidade, né? Realmente, daily 15 minutos em pé, né? E o pessoal tem praticado isso mesmo remoto? Pessoal, nossa daily, todo mundo fica de pé com a webcam ligada aí, ó. Isso não está funcionando muito bem, não, né? Não, mas as pessoas na quarentena, acho que esse trabalho remoto, ele forçou um pragmatismo que antes a gente não tinha. E, de novo, não é um julgamento específico do mercado publicitário, mas se você vai em reuniões de uma maneira geral, tem sempre aquela falta de pragmatismo. Sempre tem o pessoal fica rodando demais e o assunto não chega e desvirtua um pouco a reunião. Hoje, como a gente está com os horários, né, e uma necessidade de resolver problemas de forma mais pragmática, né, porque a gente, né, tem muitas calls, roda muitas reuniões ao mesmo tempo, exige das pessoas um pragmatismo. Né? Então, você vai mais direto ao ponto, você vai direto ao que precisa ser resolvido, o que precisa ser discutido naquela reunião, faz aquela reunião acontecer e sai. O que eu ouvi de uma situação oposta, né, de uma agência que teve que fazer a primeira reunião que eles fizeram depois de ter colocado a quarentena, acho que foi na semana passada, né? Eles foram fazer uma reunião presencial, a primeira, sei lá, depois de 5 ou 6 meses aí trabalhando em casa. E as pessoas se sentiram incomodadas. Por quê? Porque todo mundo sentou na sala de reunião e aí um pergunta, como é que você está? E aí, o que você está fazendo? Lógico, tem uma questão de você estar vendo as pessoas pela primeira vez, tem aquela coisa de estar vendo a pessoa, né? Super legal e tal. Você quer saber se a pessoa está bem e tudo mais, mas aí volta aqueles vícios de, começa a falar de coisas paralelas e tal, uma pessoa pega o celular, começa a ver outras coisas e tudo mais, o que numa reunião remota, cara, não acontece. Você entra na câmera, você tem que falar aquilo que você tem que falar, porque você tem uma outra reunião na sequência. Então, eu acho que, nesse sentido, o trabalho remoto está forçando a gente a um pragmatismo que eu acho que vai se manter. E as deles têm acontecido e têm funcionado. A interação humana, eu super entendo, né? A pessoa está saindo pela primeira vez e acaba, né? Fica feliz, né? Fica ali e tal. Mas você acha que essa questão desse pragmatismo que você comentou, que o trabalho remoto está proporcionando, né? Você acha que quando voltar ao modelo anterior, que eu acho que é difícil, né? Vai ser mais para o híbrido mesmo, ter um pouco de presencial, um pouco de remoto. Você acha que as pessoas no presencial vão continuar com o mesmo pragmatismo do remoto, ou elas vão assim, bom, já que eu estou vendo ele aqui agora, vamos dispersar um pouquinho mais também de continuar dispersando. Isso é do ser humano, é difícil, né? É difícil, acho que é do ser humano, eu acho que é super valioso isso também, porque senão a gente vira máquina, né? Fica só ali, só falando de coisas muito diretas, né? Acho que o nosso mercado também, ele tem essa camada social muito forte, né? A gente lida com comunicação, com criatividade, com inovação. Então, a gente precisa também ter um ambiente mais aberto, né? A conversas, a discussões, a bate-papo e tudo mais. Isso que eu acho que é super importante. Mas, óbvio que quando você entra numa reunião para discutir algum tema, esse pragmatismo, eu acho que ele vai continuar, porque acho que é um dos, vamos dizer assim, um dos ganhos, né, que a gente teve, a gente pode colocar assim, do ponto de vista de negócio, de organização, que essa pandemia trouxe, que esse trabalho remoto nos forçou a fazer, é esse pragmatismo de, reuniões muito diretas, com uma pauta muito clara. Quantos invites que você já não recebeu? Eu recebi, todo mundo recebeu, passou por isso. Você recebe um invite que o tema você não entende, né? Vai lá no subject lá do invite. Você fala, mas essa reunião é para quê? Eu preciso estar aqui nessa reunião. Hoje em dia, você tem que se mandar o invite para você reservar um tempo para você. Né? Exato, porque senão você fica ali recebendo invites. E uma dúvida, você comentou muito sobre a questão de organização, né? O cara ter aquela mentalidade, na organização, no cerne, no conceito, ela tem que mudar. Trazendo um pouco esse cenário para o nosso mercado, né, de agentes digitais, produtoras de software, agências de publicidade no geral. Você percebe que o dono, né, o gestor lá, ele já o entendimento sobre a gestão ágil já é uma realidade para ele, assim, isso já está realmente
cara, o pessoal já está muito, muito entrando e se imergindo nisso, ou você ainda percebe, não, é um desejo. Tipo assim, não, eu acho que eu tenho que fazer, vou fazer. Você está no desejo ainda ou já é uma realidade? Essa é a pergunta mais, vamos dizer assim, é, complexa. Por quê? Porque, obviamente, assim, eu não conheço todas, né, as pessoas do mercado, conheço bastante gente, acho que assim como você, a gente se relaciona com muita gente, mas, assim, o que eu percebo de uma maneira geral, até lendo matérias dos veículos e tal, do nosso mercado, né, veículos de comunicação, portais de conteúdo, de notícia, você percebe que já existe algo que daí não dá nem para dizer que já é uma realidade, mas eu acho que já está um pouco à frente do desejo. Aquela coisa de só desejar, eu quero, mas algum dia eu faço. Eu acho que já está rolando a colocar em prática, né? As agências já estão buscando isso. Eu acho que já passou do desejo para uma busca mais aprofundada, mas eu acho que a gente ainda não está no nível de, vamos dizer, já estamos rodando e estamos super maduros com essa construção. Mas o que eu vejo é que já tem essa abertura para conversar sobre, sabe? Não é um tema que gera afastamento. Que acho que alguns anos atrás, você falar de boas práticas de gestão, vamos falar de métodos, processos de trabalho, ferramentas de gestão, workflow, enfim, coisas que a gente lida no dia a dia, gerava ainda um pouquinho de afastamento, sabe? Isso não... Agora ele sente a necessidade agora da mudança. sente a necessidade da mudança. Falar, cara, a gente precisamos colocar isso porque vai ser bom para o negócio, e vai ser bom para o cliente, vai ser bom para as pessoas, e a gente precisa, porque o cenário nos mostrou que era necessário. Até se você perceber, agências que estavam um pouquinho mais maduras em processos, já tinha uma ferramenta de gestão, já tinha ali uma pauta de trabalhar num workflow, num framework de trabalho um pouquinho mais projetizado, né, com uma visão mais clara de tempos e movimentos. Quando foi para o remoto, foi um pouquinho menos doloroso. Para todo mundo foi doloroso, mas foi um pouquinho menos doloroso do ponto de vista de organizar as pessoas. Todo mundo tem que trabalhar remoto, mas já tem as ferramentas, já tem aqui o processo, já está tudo meio organizado. Se você olha para aquelas agências que estavam um pouquinho menos preparadas, né, um pouquinho menos organizadas nesse ponto de vista de um olhar para a gestão, para projetos mais organizada, foi mais doloroso, porque daí teve que ir atrás de ferramenta, teve que ir atrás, desenhar um processo, desenhar um workflow para as pessoas poderem trabalhar, como é que eram os tempos e movimentos desse projeto, documentação, enfim, aí foi mais doloroso. Então, agora acho que a gente já chegou numa camada um pouquinho mais platô, está todo mundo um pouquinho meio que equilibrado, e agora a gente está vendo aquele salto de maturidade. Agora a gente está evoluindo essa maturidade de olhar para a gestão do negócio, né, para essa camada mais dessa cultura baseada em projetos, já está evoluindo. E aí, junto disso, vem o ágil. Né? Daí as pessoas começam a entender mais o ágil, começam a aplicar mais agilidade, começam a ver os benefícios. Então, acho que nesse salto de maturidade a gente vai perceber mais agências usando o ágil ou métodos ágeis, né, como um processo interno, né, para tocar os projetos. Bom, cara, foi muito bom o papo, viu, Ramon? Obrigado. Espero a gente poder conversar mais vezes, você vir aqui mais no Abrad Talks. Gostaria de agradecer imensamente a parceria que a Mestre GP tem com a Abrad. A gente gosta muito de trabalhar com vocês, fazer evento com vocês. Para quem quer saber um pouco mais sobre metodologias ágeis de gestão de projetos ou gestão de projetos como um todo, super recomendo o Instituto Mestre GP. Eu consumo o conteúdo deles, eu acompanho de perto. Novamente, muito obrigado. Quer deixar um recadinho para o público aí? Eu agradeço também a Abrad, super parceiro sempre. Eu que agradeço muito aqui pela parceria e estamos super abertos para conversar com outras pessoas que queiram aí conhecer mais sobre gestão, sobre projetos. Nosso foco é muito o mercado de comunicação, de publicidade, né? Então a gente gera os conteúdos através de vários profissionais que hoje estão no mercado. Então fica o convite, se você quiser saber mais aí, esse é meu recado. Procure a gente lá, acesse o nosso site, procure a gente nas redes sociais e conte com a gente sempre. Estamos aí no mercado para ajudar a elevar essa maturidade de gestão na publicidade.
Obrigado, pessoal, e até o próximo Brad Talks.